han tratado de ocultar al mundo lo que ocurrió el 11 de septiembre. Boa noite. Hoje, como mostra o vídeo do comandante Fidel Castro, é 11 de setembro. Há 50 anos, o governo socialista democraticamente eleito de Salvador Allende era derrubado no Chile. Foi um dos mais duros golpes sofridos pela esquerda latino-americana, boa parte dela refugiada no país, justamente porque outros países da região já viviam sob ditaduras ou sob regimes não tão claramente ditatoriais, mas que caminhavam para o fechamento. Nós vamos falar sobre isso com Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Boa noite, pessoal. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Chile. Eu já pedi para mudar, que eu não sou ex. Eu sou advogado e militante político. Tá certo. Então nós vamos mudar, Dirceu. Nunca mais vamos te chamar de ex aqui, então. Tá certo. E eu quero a minha apresentação completa. Aquarista, motociclista, saunista e trotskista. O Zé Dirceu, a gente vai contar que ele é corintiano também. Nem todo mundo conhece esse símbolo do Corinthians. Ele tá com a jaqueta, gente. Ó, as minas, ó, penta. Pessoal, é o seguinte, como o tema é Chile hoje e muita gente na audiência, tenho certeza está interessado nisso, nós vamos fazer perguntas da plateia. Mandem com o superchat, a gente vai escolher perguntas do público sobre Chile para os nossos convidados. Pode ser para um convidado específico, em geral, mas a gente vai selecionar uma pergunta da plateia, do público aqui. Caros convidados, a história ensina que lições o golpe contra Allende e as rememorações desses últimos dias, promovidas pelo governo do Gabriel Boric, nos dão. Quem quer começar? Carlotto, você que sempre começa. Bom, gente, boa noite, Haroldo, boa noite, Valério, boa noite, Zé, Igor. Bom, eu fui uma das que votei nesse tema, discutir o golpe no Chile, porque eu acho, queria começar dizendo isso, que o golpe no Chile ele nos fala sobre uma sucessão de golpes militares que ocorreram na América Latina, interrompendo experiências mais ou menos ousadas de autonomia, de construção de autonomia, de soberania, e a mais ousada de todas essas experiências, sem dúvida, foi o Chile. Claro que Cuba é um caso à parte, Nicarágua também, a gente depois pode falar sobre isso, mas o caso é que a experiência chilena, ela representou, como todo mundo sabe, uma experiência de construir o socialismo, o poder popular, por meio de um processo democrático. E ela representa, na minha opinião, o golpe militar, assim, ele representa esse ciclo, né, de experiências do qual o Brasil é parte, mas ele é, de todos esses golpes, o mais marcante, não só pelas suas consequências bárbaras, violentas, sobre as quais certamente a gente vai falar hoje, mas porque ele nos ensina dos limites desse caminho, né? Ou seja, em que medida é essa tentativa de se construir por meio do socialismo ou superar o capitalismo, né, por essa via absolutamente fundamentada na democracia, ela enfrenta uma série de desafios que precisam ser pensados, não para inviabilizar este caminho, né, mas para aprender com os erros e com as limitações que essa experiência chilena nos coloca. Eu sou de uma geração diferente do Dirceu e do Valério, certamente eles viveram esse período, né? E a experiência deles é atravessada por isso. Eu nem era nascida em 73. Então, eu falo de um outro lugar, né? E eu, na minha formação política, no início da minha formação política, discuti pouco o Chile. Claro, conhecia a história, mas
o Chile não falava tanto para mim como fala hoje. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque nós atravessamos o golpe de 2016, e o golpe de 2016 nos ecoa, claro, em outras proporções, muito diferentes, não foi um golpe militar, mas ele também, a meu ver, ecoa a experiência chilena. Eu disse no Instagram, divulgando essa live, que eu considero o golpe militar do Chile o mais importante do século XX, golpe militar, né, nesta categoria. Primeiro porque ele não fala só sobre o golpe chileno, fala sobre uma sequência de golpes que aconteceram na nossa região, fala sobre o nosso lugar do mundo, a presença dos Estados Unidos nesse golpe e a articulação entre as ditaduras militares da região, e nos fala, sobretudo, sobre o Ricardo aí dando oi para a gente. Fala, sobretudo, sobre esses paradoxos, esses limites sobre os quais a gente precisa pensar se a gente quiser seguir via democracia rumo a uma experiência social e política mais avançada. Obrigado, Carlotto. José Dirceu. Zé, seu microfone está fechado. Foi um golpe sanguinário, lembrar que foi um golpe sanguinário, um golpe de uma violência não só institucional, mas militar, uma repressão que foi desatada contra amplos setores populares de trabalhadores no Chile. Não esquecer que a ele antecedeu uma política de desestabilização que nós vimos na Venezuela agora há pouco, apesar que a Venezuela, a grande mídia cercou com o discurso que tudo é responsabilidade de uma ditadura chavista, né? São as sanções hoje, que são legalizadas, piorou muito, né? Porque hoje tem as sanções, os bloqueios, como o de Cuba há 60 anos. O governo da Unidade Popular, que buscava o socialismo via eleitoral, para fazer uma síntese, ele foi sabotado, destabilizado, né? E inviabilizado do ponto de vista das reformas, né? Via grandes greves de caminhoneiro, né? Boicote, lockout de empresa, boicote de distribuição de alimentos, para criar o clima para o golpe, que não foi bem sucedido do ponto de vista de ser um golpe pacífico, como aconteceu com a nossa presidente Dilma, que um golpe parlamentar jurídico que aconteceu também no Paraguai e Honduras, né? Vamos lembrar isso. Então, essa é a experiência, mostra. Primeiro, foi bem lembrado que as ditaduras e as direitas, como agora o bolsonarismo, a direita conservadora, desde Trump, Milley, né? Cartes, se articulam como o Bolsonaro tentou criar o pró-União, mas também que o tempo histórico e a luta política social, ela é muito diferenciada. Vamos lembrar que nós vivíamos épocas de governos militares, como o do Alvarado, do Torrijos no Panamá, Alvarado no Peru, Juan Torres na Bolívia. E, ao mesmo tempo, lutas de libertação nacional na África, a Revolução dos Cravos em Portugal, o avanço na Nicarágua, El Salvador, da Frente Farabundo Martí, sandinista, que levou o triunfo em 79. Para a gente ter uma perspectiva, né, que a luta não é uma luta contínua, ascendente, né? Que é preciso olhar os períodos históricos, os ciclos históricos. E o ciclo histórico que nós vivemos democrático, né, sucedeu agora uma onda conservadora de extrema-direita, como foram o ciclo das ditaduras e depois de movimentos democráticos em todos os países. O que isso significa? Que se luta. A luta política e social é a única saída, a única alternativa. E que os processos não são iguais, não há modelos, né? E nem os momentos históricos.
Obrigado, Dirceu. Passo a palavra para Valério Arcari. Bom, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Zé. Boa noite, Bejorini, que está nos acompanhando. Boa noite a todos que seguem o programa Outubro. Hoje é 11 de setembro, são 50 anos. Vesti a minha camiseta vermelha para vir a rigor. 5 notas telegráficas. Primeira, evidentemente, 11 de setembro de 73 foi a derrota de uma estratégia política que abriu o caminho para uma derrota histórica. As derrotas históricas são as mais dramáticas. As derrotas não são todas iguais. Há derrotas e há derrotas. A derrota do Chile significou, por um intervalo de uma geração, a esperança da transformação através da ação coletiva, da auto-organização dos trabalhadores, da formação do poder popular, se perdeu. Ou seja, foi necessário que a sociedade chilena pagasse um intervalo de 35 anos para que surgisse uma nova geração que não carregava sobre seus ombros o peso da derrota. Segunda nota. Evidentemente, a contra-revolução venceu porque era mais forte. Mas o perigo de uma formulação tão simples é que o argumento é circular. Eles venceram porque nós fomos derrotados porque eles venceram. E ilude o balanço da história. Quais são as lições da derrota? Poderia ter sido evitada, porque não há fatalismos, não há nenhum destino. Todo o processo é um processo de luta cujo desenlace é o desfecho da medição de forças. A terceira nota. Não estava errado explorar ao máximo todas as possibilidades de lutar para chegar ao governo através da institucionalidade e desenvolver, participando de eleições, a experiência política de milhões de pessoas que queriam transformar a sociedade. Mas lembremos que o Chile, ao contrário de outros países do Cone Sul, não tinha conhecido ditaduras militares antes de 73, ou seja, a legalidade da democracia liberal no Chile vinha desde os anos 30. Aliás, nos anos 30 houve uma experiência de um governo de unidade popular, de frente popular. E, portanto, a derrota ela não legitima, ela não autoriza a conclusão anarquista ou substitucionista de que teria sido errado participar do processo eleitoral, disputar a maioria, ocupar espaços na institucionalidade. Não autoriza essa conclusão. Foi legítima a estratégia de lutar pelo poder através de eleições. Qual foi? Quarto principal erro. O principal erro foi abraçar uma tática, a partir do Palácio La Moneda, de tentar neutralizar o golpe através de concessões sucessivas às diferentes alas da direita, que culminou com a demissão do general Prats e a nomeação do general Pinochet para o cargo de chefe do Exército. Não queria terminar esta primeira intervenção sem dizer com muita emoção que a corrente política da qual eu sou herdeiro, seu fundador, morreu no Chile, no 11 de setembro, chamava-se Túlio Quintiliano. Está presente. Obrigado. Obrigado, Valério. Eu vou retomar um tópico aí que o Valério tocou. Era possível evitar o golpe? O governo Allende resistiria caso adotasse uma política de frente ampla mais clara, abrisse mão de parte do seu programa? Ou, pelo contrário, caso adotasse uma linha de enfrentamento mais aberta, mesmo que isso significasse, como foi no caso cubano, uma aliança explícita com a União Soviética? José Dirceu, você começa essa. Não consigo responder essa questão que você coloca, não. Eu acho que ela é um pouco
não é realista. Sinceramente, não tenho ideia. Não sei responder. Então vou colocar de outro jeito, talvez você responda, ou talvez... É porque eu acho que a questão principal não é essa. Essas questões não têm resposta histórica. O que eu posso dizer para vocês também é que todas as revoluções armadas que chegaram ao poder destruindo o Estado burguês fracassaram, historicamente falando. Não é isso? É Posso isso. responder assim. É uma Ou boa resposta. Eu acho que você está me respondendo. a Nicarágua é um Estado socialista? Não necessariamente tomar o poder pelas armas garante o sucesso de uma revolução. Não necessariamente uma insurreição popular, porque a direita também faz insurreição popular, já fez várias. Faz guerra civil. Certo? Acho que o problema não é esse. Analisar por que a ditadura militar no Chile foi derrotada, você tem que pôr os Estados Unidos. O principal problema. Esse é o principal problema. Se fosse uma luta interna, né? Mas a vida não é assim, né? Como não está sendo agora. O que os Estados Unidos está fazendo? Está cercando a China, cercando a Rússia. Os Estados Unidos está. A coisa é tão. E os Estados Unidos reconheceu, porque a ONU reconheceu que a China é a nação que representa o povo chinês, a única, e não Taiwan. Não existe independência de Taiwan. A ONU reconheceu, os Estados Unidos voltou atrás. Nós estamos enfrentando a Europa está estagnada, está indo para uma crise para sustentar uma guerra que só interessa à OTAN e aos Estados Unidos, porque é contra a Rússia, no fundo, apesar que a Rússia invadiu realmente a Ucrânia. Então, essas questões, será que se o Allende fizesse uma aliança mais ampla era impossível de fazer, porque não tinha mais nada para... Porque, em tese, o Partido Democrata, os partidos estavam, radicais, estavam integrados, não na Unidade Popular, mas depois no governo. Enfrentar o golpe, se preparar para enfrentar o golpe, né? Talvez tivesse uma guerra civil. Né? No Brasil também, se nós tivéssemos tido uma atitude que o Brizola teve em 61, armando o povo, dividindo o exército, porque naquela época o exército era plural, não era como hoje, que é um pensamento único, conservador, reacionário, pró-Estados Unidos, né? Hoje neoliberal, né? Era um exército plural, democrático, como deve ser. Né? Apolítico, partidário, mas com pluralidade. Será que era possível repetir isso em seu Jango? Aí o Allende resistiu. Né? Aliás, esse simbolismo da resistência do Allende é fantástico, tem que ser sempre mostrado. Por isso que eu até mandei o vídeo, que era longo, né? Mostrando como foi a história da resistência. Como o Valério não concluiu que foi errado a experiência da Unidade Popular, pelo contrário, certo? E sim, por que ela foi derrotada, que não se pode renunciar à luta político-institucional, à luta democrática, né? Ao acúmulo de forças. Né? Fica muito difícil fazer um balanço, porque muitos alegam que foi a divisão dentro da esquerda, que foi o vanguardismo do Mir. Outros alegam que foi o radicalismo do Allende, como no Brasil. Vocês se lembram que se alegava que foi o radicalismo do Jango que levou ao golpe? Por causa das reformas de base? Então, vocês percebem como isso é muito complexo. Eu acho que o nosso papel ao revisar a história, certo? É tirar lições mais do caráter desses golpes, do papel dos Estados Unidos, do nível de repressão que esses golpes. Porque hoje se fala, se vocês perceberem, a imprensa norte-americana, eu vi a manchete, a primeira página dos principais jornais, uma letra sobre o golpe no Chile de 73. E foi uma das maiores violações da Carta das Nações Unidas, certo? Dos direitos humanos que aconteceu naquela década. E os Estados Unidos, né, se consideram impune. E de fato estão, né? Valério Arcari. Três observações rápidas, talvez quatro. Queria concordar com dois comentários que o Zé fez. Primeiro, todo modelo de contrafactual é útil
mas é muito perigoso, porque os contrafactuais, e se Allende, e se são modelos que são construídos com racionalidade, mas que deixam sempre uma... Eles são úteis em que dimensão, Haroldo? Eles são úteis na dimensão de que eles abrem a mente para a compreensão que, antes do desfecho do golpe do 11 de setembro, havia um campo de possibilidades. E que, portanto, não há fatalismo na história. Neste sentido, eles são úteis. Mas é preciso usá-los com muito cuidado, muita responsabilidade. Senão você prova qualquer coisa no mundo imaginário das hipóteses. Segunda nota que eu quero concordar com o Zé: não se pode fazer uma avaliação da relação social e política de forças no Chile, excluindo o papel do imperialismo norte-americano, que foi decisivo desde o início. Vamos lembrar que Allende vence as eleições, mas é a maior minoria, e pela Constituição chilena era necessário que o Congresso fizesse a votação num segundo turno pelos parlamentares eleitos e, portanto, a Unidade Popular não tinha maioria absoluta, tinha que negociar com a ala esquerda da democracia cristã, sendo que o Frei o líder histórico, estava conspirando com as forças reacionárias, e na véspera do processo, Schneider, um dos generais que respondiam à tradição mais constitucional, foi assassinado. E isto, evidentemente, foi o gatilho para uma mobilização social que garantiu a posse do Allende, mas o imperialismo conspirou para impedir a posse do Allende e eleger o Frei, que tinha perdido as eleições, contra o candidato que tinha vencido, que era a maior minoria. Portanto, o papel dos Estados Unidos, que despejou dezenas, se não centenas de milhões de dólares para financiar o boicote dos caminhoneiros, para financiar o desabastecimento, para criar o caos econômico, para financiar a imprensa mais reacionária, especialmente o jornal El Mercúrio, que era o centro da agitação e propaganda da reação, não pode ser diminuído. Quarto, a terceira nota, eu acho que quando nós começamos a fazer o balanço histórico, nós temos que dizer que a experiência do governo Allende foi daquelas nas quais a esquerda ascendeu a gestão do governo através da legalidade, realizou façanhas históricas. Houve a nacionalização do cobre sem pagar indenização. A partir dali, a Contra-Revolução estava se preparando para o golpe, sem nenhuma indenização, Haroldo. Não pagaram um tostão. Vamos lembrar que a reforma agrária beneficiou 100 mil famílias, mais de 5 milhões de hectares de terra foram distribuídos para 100 mil famílias, beneficiando 500 mil pessoas num país com menos de 10 milhões de habitantes. Vamos lembrar que a experiência de democracia direta e auto-organização e de poder popular, que assumiu a forma mais elevada nos cordões industriais, não tem paralelo na América Latina. É uma experiência de auto-organização para garantir o abastecimento, e o governo impôs o congelamento de preços e a distribuição de uma cesta básica para todas as famílias por um preço que era subsidiado pelo governo. E, por último, mas não é importante, é evidente que nos primeiros 3 anos do governo Allende a vida melhorou no Chile para o povo, aumentou a distribuição de renda. Então, o sentido do balanço histórico é, em primeiro lugar, nós reafirmarmos que é possível mudar o mundo, mas só é possível com luta, com coragem, com estratégia, com tática, com confiança na mobilização popular. E é por isso que nós honramos os mártires que morreram depois do golpe de Pinochet. São eles que marcham ao nosso lado para abrir as alamedas do futuro. Tá bem. Obrigado, Valério. Maria Carlota. Não, eu acho que indo na mesma linha, não acho que faz o menor sentido a gente olhar para a experiência chilena em busca dos erros, aquilo que poderia ter sido diferente, porque é muito difícil fazer esse movimento pelas razões que já foram dadas, né? Agora, eu acho que rememorar essa experiência, né, aprender, revisitar a experiência da Unidade Popular no Chile,
é importante para nos colocar, em primeiro lugar, em perspectiva, né? Muitas das estratégias que foram usadas pela direita ali, né, desde o bloqueio de estradas, atos terroristas, são estratégias que retornam. Então, nos ajuda, o que mostra que existe comunicação, que existe um repertório compartilhado, né? Que não significa que a gente aprende a prever o que vai acontecer, né? Mas vai nos colocando em uma perspectiva histórica, né? Que, como diante de um quadro impressionista, nos permite ver melhor a paisagem, né? E uma das dimensões que aparece quando a gente coloca essa perspectiva é o papel que os Estados Unidos cumprem nessa região aonde vivemos, né? E como está, portanto, limitada as experiências mais radicais que a gente tenta implementar aqui. Mais ou menos radicais, né? Porque, na verdade, em vários momentos essa presença reaparece. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa revisitar a experiência chilena em busca de perspectiva, né? Para o que viver, para o que estamos vivendo, para as experiências que a gente pretende construir. Mas eu acho que também tem uma outra dimensão de revisitar a história chilena, porque a esquerda precisa se apropriar das suas façanhas e também das suas derrotas. A gente precisa conhecer a história, para conhecer aqueles que nos antecederam, as lutas que eles tentaram construir, aonde eventualmente eles poderiam ter feito diferente, ou que opções estavam diante deles e como eles escolheram. E acho que tem uma questão essencial, que é prestar um tributo à esquerda chilena, e não só a esquerda chilena, a esquerda latino-americana, que grande parte dela estava lá, né? Os laços entre o Brasil e o Chile eram muito estreitos, vejam que hoje não é assim. Né? Então, eu acho que tem eu acho que essa dupla função, construir perspectiva histórica e construir uma memória das experiências de esquerda na região. Obrigado, Carlotto. De certa forma, o legado político do Pinochet, né, com a tortura, a morte, desaparecimento de opositores, foi bastante denunciado e faz parte digamos, houve uma certa, ainda que a gente enfrente tentativas de golpe, etc., mas fez parte do processo, a derrubada do governo Pinochet e no próprio Chile a condenação de militares que participaram disso. No entanto, o processo econômico, né, que dá na vitória do neoliberalismo na região e, em certa medida, para o mundo todo, permanece. O neoliberalismo é, digamos, o discurso econômico vencedor até o momento. Como combater este neoliberalismo, essa herança chilena? Eu vou começar com o Valério Arcari. É um laboratório da história para os Chicago Boys, ou seja, os seguidores de Milton Friedman, a escola que se inspirava em von Mises e em Hayek, desenvolveu um programa político que foi aplicado como um ajuste de choque pela primeira vez no Chile, com privatizações selvagens que atingiram até o sistema de previdência social, que depois colapsou e teve que ser renacionalizado. E hoje, no Chile, há milhões de pessoas idosas que vivem em condições de sobrevivência biológica, em função do que significou a ruína do sistema de previdência social com as privatizações. A grande virada se deu na primeira metade dos anos 80 e já nos separam fundamentalmente 40 anos em que o neoliberalismo é a estratégia econômica dominante da ordem liderada pela tríade Estados Unidos, União Europeia e Japão, embora em crise. Acabou de ocorrer o encontro do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, em Jackson Hole, e ninguém menos que a Janet Yellen, atual secretária do Tesouro norte-americano, admitiu
que as previsões feitas pelo Fundo Monetário Internacional sobre o quadro da economia mundial pós-pandemia se revelaram equivocadas. Ou seja, que a estratégia de combater a onda inflacionária com o aumento das taxas de juros, ou seja, de dar um choque recessivo para produzir o desemprego e reduzir o salário médio, fracassou. A onda inflacionária continua persistente. Outros fatores que vão além do que eles chamaram de disrupção das cadeias produtivas durante a pandemia atuam e remetem fundamentalmente ao fato de que as taxas de lucro elas cumpriram a elevação das taxas de lucro durante a pandemia, produziu uma concentração de capitais que não tem precedentes no intervalo tão curto de tempo. A superação, evidentemente, depende da luta social e da luta de classes, Haroldo. Nós estamos vendo as dificuldades no Brasil com o arcabouço fiscal. E elas são um terreno no qual se disputa o destino das nações, a rigor da vida civilizada, diante do perigo do aquecimento global e das tensões entre os Estados Unidos e a China, a guerra na Ucrânia e o perigo de guerra mundial. E, nesse contexto, a lição que a história nos deixou no laboratório chileno é cruel, ou seja, as derrotas históricas têm um preço gigantesco. E a indústria chilena foi desmantelada com o ajuste inspirado pelas ideias do Chicago Boys. O Chile ocupa hoje um lugar no mundo que é fundamentalmente de exportador de commodities. O Chile é um produtor de frutas, é um produtor de vinhos, é um produtor de Madeira. De cobre. Bom. É isso. Então, é uma luta que ainda está inconclusa, Haroldo. Obrigado, Valério. Dirceu, você falou madeira aí? Cobre e salmão. Ah, salmão, é verdade. E vinhos, alguns excelentes. Maria Carlota. Não para o meu gosto, mas são bons. Então, esse é um tema que me interessa demais. Assim, eu pegando aí o veio do Valério, a gente fala muito sobre a questão da experiência do laboratório chileno, né? Ou seja, o Chile foi um laboratório. Por que esse debate ele é importante hoje? Por dois motivos muito importantes. O primeiro deles é que, contemporaneamente, a partir da crise, da ascensão da extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos, muitos pesquisadores europeus, teóricos políticos europeus e norte-americanos têm chamado a atenção para a incompatibilidade entre neoliberalismo e democracia no que eles chamam de ruínas do neoliberalismo. Então, o neoliberalismo tardio, o neoliberalismo em crise, no seu momento de declínio, entraria em choque com a democracia. Essa é uma perspectiva, para nós latino-americanos, absurda, porque nós fomos um terreno para essa experiência neoliberal no Chile, no Brasil, na Argentina, não na ruína do neoliberalismo, mas nas origens. Então, tem uma questão importante, a meu ver, que é você não consegue implementar plenamente o programa neoliberal nas suas últimas consequências, né, se não entrando em conflito com a democracia. Eu acho que essa é uma grande lição que vale para nós até hoje. A não ser dentro de um esquema aonde, como no caso, né, da Europa e dos Estados Unidos, você subjuga outras regiões a tal ponto que você pode distribuir riqueza para a sua própria população. A partir do momento que isso já não é mais viável, nem eles conseguem, dentro de um contexto democrático, sustentar esse nível de desigualdade, de destruição dos direitos, e assim por diante. Então, esse é um debate que a experiência chilena, mas não só, a experiência brasileira, por exemplo, no ensino superior, na educação em geral, nós também fomos laboratório para várias políticas neoliberais que só depois foram implementadas em outros lugares. Mas tem um outro aspecto que é muito importante, né, é que a violência da destruição
no caso chileno, né, mas também, em alguma medida, na experiência brasileira e argentina, mas no caso chileno isso é paradigmático, tem a ver com o fato de que o Chile ousou, né, não só construir o socialismo pela via democrática, né, de maneira, né, muito explícita, mas também porque ele ousou desafiar a divisão internacional do trabalho que os Estados Unidos estava construindo a partir dos anos 70. Se a gente for olhar, isso tem sido muito discutido, né? As experiências na área de ciência da computação, né, de cibernética, de internet descentralizada, o governo Salvador Allende estava fazendo experiências muito avançadas e entrou em conflito com as principais big techs da época. Claro que não são as mesmas de hoje, né, mas eram empresas de tecnologia da informação, da comunicação, que estão na linha de frente do enfrentamento dos Estados Unidos à experiência chilena. Então, tem algo que também nos ensina os anos 70 na América Latina, que existe uma reação muito violenta do poder imperialista contra aqueles que ousam se colocar contra um determinado lugar que caberia a nós, nesse arranjo que os Estados Unidos pensam para o mundo, que é de produtores de matéria-prima. Não é à toa que a principal consequência do golpe de 2016, né, guardadas as devidas proporções, tem várias analogias com a experiência chilena, né, por ser uma experiência também eleitoral, né, que chega... Enfim, tem vários paralelos que a gente poderia fazer, mas não é à toa que a principal consequência, a meu ver, do golpe de 2016 é uma reprimarização do país. Isso está ligado a esse lugar que aqueles, né, na divisão internacional do trabalho, que aqueles que ousam enfrentar sofrem as consequências de maneira muito brutal. Mas isso nos coloca, só para concluir, Haroldo, a necessidade de pensar sobre isso. Talvez o nosso maior desafio seja enfrentar este lugar de exportadores de matéria-prima e ousar dentro, né, ousar construir outras experiências, né? Vamos lembrar que a CEPAL ficava no Chile, né, nessa época. É verdade. Aliás, a gente tem uma entrevista aqui no canal bem bacana sobre a experiência chilena com tecnologias e tal, com Evgeny Morozov. Quem quiser procurar, procura aí no nosso canal. Zé Dirceu, neoliberalismo é a herança econômica do Pinochet? Foi muito importante ter ouvido o Valério sobre a experiência popular, democrática, radical, né, da unidade popular e também da sua política industrial, né, e de como ela fez de tudo para enfrentar o desabastecimento, a sabotagem, as greves de caminhoneiro, né, radicalizando o processo, ao contrário do que aparentemente se conclui. Eu quero deixar isso registrado. O que comanda a economia do mundo hoje? Porque nós, no Brasil, nós temos um pensamento único, uma hegemonia que é do capital financeiro, inclusive na mídia, né? Que a economia vai se transformando, parece que numa ciência exata. Mas o que comanda hoje o mundo é a política, só a política. É a tentativa dos Estados Unidos de manter uma hegemonia que ele está perdendo pela via das armas, né? Do poder militar, do poder político que tem, o poder do dólar, do poder da informação cultural, cercando a China, procurando estabilizar de toda maneira a China, porque é ela que o ameaça. Não é que ameaça a humanidade, a democracia, o bem-estar dos povos, não. Ameaça a hegemonia norte-americana. Então, todas as teorias econômicas, todas as regras econômicas são rompidas, né? O que comanda a economia hoje é a guerra da Ucrânia, a questão de Taiwan, a manutenção do poder na mão do G7 e a hegemonia norte-americana. São fatores, né, como a questão climática, ambiental, o problema energético. São fatores que não dizem respeito a teorias como o conceito de Osho, né, o liberalismo. A verdade é que foi um fracasso total no Chile,
Tanto é que foi esse fracasso que possibilitou a mudança política no Chile, né? Porque a educação privada não funcionou, a saúde privada, a previdência faliu, né? Como na Argentina, privada, certo? E o país se empobreceu do ponto de vista tecnológico, industrial, né? E hoje depende da Ásia, da China, né, Valério? Não é só que se reprimatizou, é que também se voltou para a Ásia. Aliás, faz parte da Ásia, em certo sentido, né? Toda a costa nossa do Pacífico, né? Toda ela, principalmente o Chile, o Peru, o Equador, né? Em parte, mas esses países, né? Estão muito ligados hoje. Praticamente o principal investidor é a China e o principal mercado exportador é a China. Então, eu acredito que essa experiência chilena era importante para mostrar, inclusive, o fracasso do neoliberalismo. E é verdade que nós vivemos sob o neoliberalismo em ditaduras, né? Mas também é verdade que a, 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 a emergência da extrema-direita, do negacionismo, do obscurantismo, fundamentalismo, da xenofobia, certo? Que acontece no mundo, é consequência do neoliberalismo no sentido que destruiu, certo? Uma base social, política, cultural que existia, que constituía a base também da democracia social, né? Constituía a base da própria hegemonia que as burguesias construíram muito a partir da herança e do poder construído nesses países, da riqueza, mas propriamente a partir do colonialismo, né? Porque a gente esquece que houve colonialismo, né? As nações que hoje se dizem desenvolvidas, vamos lembrar que durante 200 anos a Inglaterra explorou a Índia, né? Que era a quarta economia do mundo, era a quarta economia do mundo, né? E se transformou quando os indianos, quando os ingleses foram obrigados a se retirar da Índia, né? Um dos países mais pobres do mundo. Obrigado, José Dirceu. Vou aproveitar aqui e fazer um pequeno intervalo para pedir o apoio e a contribuição de vocês. Primeiro, queria agradecer ao Roberto Selig, que se tornou membro pagante hoje, durante esta live. Obrigado, Roberto. Seja bem-vindo. Bom, como vocês sabem, a principal forma de financiamento de Opera Mundi é o jornalismo, são os nossos espectadores e nossos leitores. Para manter e ampliar o nosso jornalismo, a gente pede a contribuição de vocês. A Maria Lúcia Sampaio acabou de fazer também o Superchat. Bom, onde fazer isso? operamundi.com.br/apoio. Tem assinatura solidária, tem várias faixas de contribuição, você pode fazer contribuição anual, mensal, escolhe lá que cabe no seu bolso. Semelhante forma, se tornar membro pagante do nosso canal, também tem várias faixas de contribuição. A terceira forma é você fazer um super chat ou um super sticker. Super chat, como fez a Maria Lúcia Sampaio. Aliás, mandem perguntas que nós vamos fazer aqui para nossos convidados. Até agora não chegaram perguntas, então vão ficar as minhas, que nem sempre são as melhores. E, finalmente, nós temos o Pix. Mande um Pix para apoia@operamundi.com.br. Tá certo, gente? O jornalismo de Opera Mundi agradece a nossa luta aqui diária e combativa para trazer assuntos importantes como esse do Chile. Continua. Bom, eu vou fazer. Hoje, o presidente do Chile, o Gabriel Boric, fez um discurso agora há pouco, afirmando que a democracia não está garantida e temos de cuidar dela. Boric também afirmou que é preciso cuidar dela transversalmente e cuidar de incluir as minorias neste processo. Qual é o caminho para cultivar a democracia e afastar a direita nos próximos anos do continente? A tarefa é inglória. Começo com o Valério Arcari. Bom,
evidentemente, nós estamos num contexto em que um dos traços fundamentais da conjuntura internacional e latino-americana é a ascensão da extrema-direita e, dentro dela, o papel das correntes neofascistas. Aqueles que acompanham o Outubro talvez saibam que as pesquisas deste fim de semana que antecipam as tendências para a eleição de outubro presidencial na Argentina confirmam que Milei está em primeiro lugar. E La Libertad Avança, este movimento político que ele improvisou na véspera das eleições, ele pode conquistar o poder na Argentina até o final do ano. E não podemos ignorar que ocorreram eleições para um Congresso Constituinte no primeiro semestre no Chile, e o partido de Cast, a extrema-direita, Partido Republicano, venceu as eleições, e das 50 cadeiras do Congresso Constituinte, ficou com 22. Se somarmos a elas as outras 8 cadeiras que a direita dura conquistou, há uma maioria absoluta e evidentemente, as pesquisas disponíveis revelam um desgaste importante do governo Boric, e, portanto, é nesse contexto que nós temos que pensar qual é o destino da própria sociedade brasileira. Ou seja, Milei disputando a presidência na Argentina, depois de 4 anos do governo peronista de Alberto Fernandes, Cast vencendo as eleições, depois de ter perdido as presidenciais para Boric, garantindo uma maioria de extrema-direita ou de direita dura dentro do Congresso Constituinte. Então, nós temos boas razões para nos prepararmos para uma acumulação de forças, né, para 2026, porque a extrema-direita está viva. E nem vou falar dos países centrais, e nós não podemos, digamos, a mão não pode tremer, não podemos perder a oportunidade histórica que se abriu no Brasil com a delação do Mauro Cid para que a investigação garanta a justiça e que Bolsonaro seja preso. O destino de Bolsonaro tem que ser a cadeia, porque isto enfraquece a extrema-direita, desmoraliza o bolsonarismo e tira do nosso horizonte o perigo de uma disputa eleitoral em condições difíceis, como foram as do ano passado no Brasil. Como abrir este caminho? É preciso mudar a vida das pessoas. Haroldo, concluindo, numa frase, é a mudança da vida, a experiência prática de milhões que despertam para uma esperança de um futuro melhor que garante a legitimidade de um governo de esquerda apoiado em organização e mobilização popular. O Chile tem a herança dos cordões industriais, um embrião de dualidade de poderes, de poder popular. Então, tudo depende de transformar a sociedade. O que não avança, recua, Haroldo. E, portanto, reformas estruturais são indispensáveis para mudar a vida de milhões. No Brasil, na Argentina e no Chile. Tá certo. Antes de passar a palavra para o Zé Dirceu, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essa afirmação da Maria Lúcia. Na avaliação dela, além de nomeou Pinochet chefe das Forças Armadas porque confiava nele e não para ceder à direita. Você concorda ou discorda dessa afirmação? As duas hipóteses não são incompatíveis. Veja, a confiança é sempre não existe confiança absoluta. Allende fez uma negociação ao substituir Prats. Tentou, depois do Tancaço, que foi derrotado pela intervenção de Prats, houve uma tentativa de golpe 2 meses antes, ou 3 meses antes, 2 meses e meio antes do 11 de setembro. E Prats cumpriu um papel fundamental, porque foi ele que foi às unidades militares responder ao Tancaço. A substituição de Prats por Pinochet era uma tentativa de isolar
os setores golpistas que estiveram à frente do Tancaço, porque Pinochet dissimulava quais eram as suas posições. Mas imaginar que Salvador Allende era inocente, sabia perfeitamente que Pinochet era um homem de direita. O que ele não sabia é que Pinochet era a liderança escolhida pela embaixada norte-americana, pelos setores golpistas, para liderar a quartelada do 11 de setembro. Isso ele não sabia, evidentemente. Haroldo. Obrigado, Valério. Passo a palavra para o José Dirceu. Eu não entendi qual a questão que você colocou, eu não entendi. Não estou ouvindo. Agora foi a minha vez. Considerando a experiência chilena, que caminhos a gente pode imaginar para manter a direita dentro da democracia? Porque eu trouxe a frase. Não é simples a pergunta, porque eu trouxe a frase do Boric, que fez um discurso hoje afirmando que a democracia se conquista dia a dia, é preciso adotar medidas transversais e que precisam. Falou isso. Eu posso pegar a frase dele aqui que fala sobre. Sim, foi isso mesmo. A frase é a seguinte: a democracia não está garantida e temos que trabalhar transversalmente todos os dias para cuidar dela. A minha pergunta é: o que temos que fazer para cuidar da nossa democracia no continente, na América Latina? Primeiro, eu quero só dizer que o Brasil precisa desclassificar os documentos da época da ditadura que contêm informações sobre o apoio ao golpe, a conspiração, a destabilização depois ao golpe e a participação na repressão de militares brasileiros, inclusive, de policiais brasileiros. E depois a Operação Condor. Esse é um pedido, inclusive, do ex-embaixador Heraldo Munhoz, chileno, aqui no Brasil, que eu, inclusive, transmiti para alguns ministros do governo brasileiro, que ele esteve aqui numa conferência que houve de diálogo latino-americano. Social-democrata, como costuma dizer o Breno. Parece que é um palavrão. Eu não acho, mas o Breno às vezes trata assim. O que nós temos que fazer não vai ser simples isso, pelas razões que o Valério expôs, né? A Frente Ampla pode ganhar a eleição no Uruguai. No Equador, o segundo turno é muito difícil. Não sei se o Valério está acompanhando, né? Derrotar o Balboa, né? É uma questão ainda. E a situação no Peru é de uma instabilidade total, né? E o Chile, nós estamos vendo o avanço no Chile e na Argentina da extrema-direita, não é da direita, não, da extrema-direita. Eu temo que o eleitorado do Macri acabe votando no Milei. Para ele ganhar no primeiro turno, ele tem que fazer mais de 40 e o segundo colocado, que seria o Massa, menos que 30, né? Vamos ver se... Ou fazer mais de 45, né? Os peronistas estavam com a variação de 37 a 32, entendeu? Vamos ver. Né? O Valério está falando de pesquisa que eu não tive acesso. Eu acredito que nós aqui no Brasil, né, tem o Petros na Colômbia, né, e nós aqui no Brasil, nesse cenário. Né, e a Bolívia, que agora há uma divisão entre o Evo Morales e que foi para a ruptura, né, para a divisão de fato. Né, pode ter mais de uma candidatura. Então, nós devemos tirar lições disso. Né, duplamente, a necessidade de manter, porque a frente de esquerda no Brasil, ela não é real. Ela não se reúne, não discute, não planeja, não tem ações comuns, a não ser participar do governo. A frente de centro-esquerda, ou a frente ampla, também não. Segundo, a mobilização. O governo do Lula, esse terceiro, precisa da mobilização, da participação, porque ele tem minoria na Câmara e no Senado, é uma decorrência óbvia. Né? Então, nós temos um problema, que é o problema, não o governo em si,
tem os seus problemas, enfrenta as suas contradições, suas crises. Agora, os partidos políticos, né, particularmente o PT e o PSOL, têm uma responsabilidade nessa articulação e nessa mobilização. E há uma disputa político-cultural. Para garantir a maioria na sociedade, precisa de ações do governo, que eu acho que o governo tem adotado, que garantam o atendimento às expectativas populares da grande massa de trabalhadores do país, né? Mas também de disputa político-cultural, para formar consciência e de desenvolver a luta política e social também. E se nós olharmos o nosso cenário, não é bom. Não sei se eu estou sendo pessimista. Não é bom, nesse ponto de vista. Né? É bom no sentido que o governo, apesar das dificuldades da transição, do golpe de A8, da herança, avançou, cumpriu as suas propostas, tá? E está procurando construir um programa de investimento para esse ano de 23, para o final de 23 e 24, né, que seria esse PAC, que é mais de obras, que são muito necessárias, de infraestrutura, educação, saúde, e obras também que diz respeito à questão energética. Né? Então, há muitas oportunidades para o Brasil, né? Mas também há muitos desafios. Eu acho que o desafio político é o principal. Tá certo. Eu queria dizer para quem está assistindo, a Maria Carlotto teve um problema pessoal, ela precisou sair. Então, espero que ela consiga voltar, mas se ela não conseguir, eu queria desde já agradecer a participação dela nesta conversa. Dirceu e Valério. Então, o Dirceu puxou a questão dos documentos, que eu acho tremendamente importante e fundamental para a gente entender melhor a Operação Condor e todas as relações entre as ditaduras latino-americanas. O governo Lula e tem caminhos a percorrer nesse sentido, por exemplo, reconstruir a Comissão Nacional da Verdade e, inclusive, buscar documentos e informações nos países vizinhos, inclusive no Chile, para poder reforçar esse combate ao autoritarismo na América Latina. Vou passar a palavra para o Valério. Muito bem. Bom, primeiro uma pequena nota. A Maria nos informou que ela teve que cuidar das filhas, quer dizer, o problema pessoal é que ela é mãe, e, portanto, são os problemas práticos da existência. São problemas pessoais, eu não quis abrir aqui, mas. Como eu estou aqui com a minha filha toda hora falando, me atende, Zé Dirceu, me atende. A Maria Antônia está aqui brava. Está vendo? É a vida. Bom, isto posto, bom, primeiro uma nota sobre o tema da disclosure, como dizem os norte-americanos e os ingleses, o tema da abertura dos arquivos. Nós temos hoje um drama no mundo que vai chegar a um momento do seu ápice, que é o fato de que Julian Assange está apodrecendo dentro de uma solitária no Reino Unido e diante do perigo de ser extraditado para os Estados Unidos, onde ele está condenado à prisão perpétua, se é que a sua vida não estará ameaçada. Portanto, há um problema democrático que permanece sem solução no mundo contemporâneo, Haroldo, que é que mesmo arquivos históricos continuam fechados. Veja, no Brasil, os arquivos da Guerra do Paraguai estão fechados. Da Guerra do Paraguai. Da Guerra do Paraguai. Ou seja, quando os meus bisavós chegaram no final dos anos 70, no Porto de Santos, vieram para a hospedaria, já tinha acabado a Guerra do Paraguai há mais de 10 anos, e os arquivos continuam fechados. O Julian Assange não é um hacker, o Julian Assange é um jornalista, ele teve acesso aos arquivos, inclusive fez um trabalho de grande responsabilidade, que era filtrar quais eram os documentos que podiam eventualmente colocar em risco de vida algum dos operadores dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Ele foi muito responsável. O que ele demonstrou com a abertura dos arquivos é que no Iraque e no Afeganistão, os Estados Unidos e a coalizão cometeram crimes de guerra. E é por isso que, de fato, há uma sentença de morte sobre a cabeça de Assange. E é por isso que ele está apodrecendo, perdeu 30 quilos. O pai dele acabou de visitar o Brasil. Um gesto importante do governo brasileiro. Como vocês sabem, Lula interviu a favor
da liberdade para Assange, já o defendeu. O Papa defendeu Assange. Mais de 88% da população da Austrália, em pesquisas de opinião, defendem a liberdade para Assange. O que nós podemos é tomar a iniciativa de oferecer cidadania brasileira a Assange. Isto posto, fechando este parêntese, eu creio que a abertura dos arquivos do período da ditadura militar é uma reivindicação democrática fundamental e é uma das tarefas que o governo não pode iludir. Não há esquiva deste tema. É um tema de enorme importância, porque é a recuperação da verdade histórica, ou seja, a Operação Condor existiu. Militares brasileiros estiveram envolvidos em assassinatos. Portanto, é parte do direito da nação brasileira, do povo, da sociedade, saber o que está nestes arquivos. A maioria das pessoas que viveram estes processos, que eram adultas na época, agora estão muito idosas, hoje, inclusive, já faleceram. E, portanto, o intervalo de 50 anos é mais do que suficiente para garantir a abertura dos arquivos. E, desse ponto de vista, uma Comissão Nacional da Verdade continua sendo necessária no Brasil, Haroldo. Obrigado, Valério. José Dirceu. Não, eu faço minhas as palavras do Valério e acrescento que o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, deu retorno que vai se empenhar nessa desclassificação. Eu enviei também o pedido para o ministro da Justiça, que é mais do que natural, certo? E para outros integrantes do governo, e também para os líderes da Câmara e do Senado. Espero que possamos avançar nesse sentido. E meu tempo está esgotado, porque eu estou com uma jovem de 13 anos aqui, já a ponto de me deserdar como pai. Tá certo. Então, eu vou dar, excepcionalmente, por encerrado o outubro antes do reloginho apitar. Tá certo? 1 hora e 2 minutos e 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos. Gente, boa noite. Muito obrigado pela nossa conversa. Obrigado, Carlotto, que... Propor um tema, reforma administrativa. Vamos tratar disso. Pode estar na nossa pauta aqui. Bom. E obrigado. põe no final agora os vídeos das manifestações tão bonitas e tão emocionantes no Chile. Dias de Santiago do Chile. Isso, muito importante. Vamos pôr, e depois pôr um trechinho das manifestações e depois vamos colocar o discurso completo do Fidel. Muito bem. Que o Dirceu sugeriu. Tá Abraço. certo? Viva Abraço. a Revolução Chilena! Viva Miguel Enríquez! Viva os cordões industriais! Imagens do presidente da Diabólica. E agora o Fidel Castro, Igor. Pode pôr na sequência aí. Obrigado, José Igor. Boa noite aí também para você. Han tratado de ocultar al mundo lo que ocurrió el 11 de septiembre.
A las 6:20 de la mañana del 11 de septiembre, el presidente Allende recibió una llamada telefónica en su residencia de Tomás Moro, informándole del golpe militar en desarrollo. De inmediato pone en estado de alerta a los hombres de su guardia personal y toma la firme decisión de trasladarse al Palacio de la Moneda para defender desde su puesto de presidente de la República al gobierno de la Unidad Popular. Pasadas las 8:15, por los citófonos del Palacio, la Junta fascista conmina al presidente a la rendición y la renuncia de su cargo, ofreciéndole un transporte aéreo para abandonar el país en compañía de su familia y colaboradores. El presidente les responde que, como generales traidores que son, no conocen a los hombres de honor y rechaza indignado el ultimátum. A las 9:15 de la mañana aproximadamente se realizan las primeras descargas desde el exterior contra el palacio. Tropas fascistas de infantería, en número superior a 200 hombres, avanzan por las calles de Teatinos y Morandé, a ambos lados de la Plaza de la Constitución, hacia el Palacio Presidencial, disparando contra el despacho del presidente. Las fuerzas que defendían el palacio no pasaban de 40 hombres. El presidente ordena abrir fuego contra los atacantes y dispara él personalmente contra los fascistas, que retroceden desordenadamente con numerosas bajas. Aproximadamente comienza el ataque de la aviación. Los primeros rockets cayeron en el patio de invierno que está en el centro de la Moneda, perforando los techos y estallando en el interior de las edificaciones. Nuevas oleadas de aviones y nuevos impactos se suceden uno tras otro, inundando de humo y de aire tóxico todo el edificio. El presidente da órdenes de recolectar todas las máscaras antigases. Se interesa por la situación del parque y exhorta a los combatientes a resistir firmemente el bombardeo. Próximo a la 1:30, el presidente sube a inspeccionar las posiciones de la planta superior. A estas alturas, numerosos defensores habían perecido por la metralla, las explosiones o calcinados por las llamas. El periodista Augusto Olivares asombró a todos por su comportamiento extraordinariamente heroico. El mismo día 11, alrededor de las 12 del día, nuestra embajada recibió el primer ataque de los fascistas. Y alrededor de la medianoche recibió el segundo ataque fascista. Pero ambos fueron rechazados enérgicamente. Pero si cobarde fue la agresión contra la embajada.
Mucho más cobarde todavía fue la agresión contra nuestro barco mercante que había ido a llevar los suministros de azúcar al país. Pasada la 1:30, los fascistas se apoderan de la planta baja de Palacio. La defensa se organiza en la planta alta y prosigue el combate. Los fascistas tratan de irrumpir por la escalera principal. A las 2 aproximadamente logran ocupar un ángulo de la planta alta. El presidente estaba parapetado junto a varios de sus compañeros en una esquina del Salón Rojo. Avanzando hacia el punto de irrupción de los fascistas, recibe un balazo en el estómago que lo hace inclinarse de dolor. Pero no cesa de luchar. Apoyándose en un sillón, continúa disparando contra los fascistas a pocos metros de distancia. Hasta que un segundo impacto en el pecho lo derriba y ya moribundo es acribillado a balazos. Al ver caer al presidente, miembros de su guardia personal contraatacan enérgicamente y rechazan de nuevo a los fascistas hasta la escalera principal. Se produce entonces, en medio del combate, un gesto de insólita dignidad. Tomando el cuerpo inerte del presidente, lo conducen hasta su gabinete, lo sientan en la silla presidencial, le colocan su banda de presidente y lo envuelven en una bandera chilena.